Cada vez mais eu tenho pedido diário alimentar para os meus pacientes. Não só para os pacientes de halitologia, para os pacientes com alterações salivares, mas isso pode ser incluído para qualquer paciente da nossa clínica. Esse artigo nos traz que, quando a gente tem uma associação entre microbiota e carboidratos fermentáveis, lógico, em quantidade e frequência, né? A gente vai ter na cavidade oral a liberação de ácidos orgânicos. E se o ácido ultrapassar a capacidade tampão da placa dentária e da saliva, automaticamente o pH local vai cair, ou seja, a gente vai ter um pH mais ácido. À medida que o pH atinge um nível crítico, e aí a gente pode pensar um nível crítico, de acordo com a literatura, abaixo de 5,5, ok? É um pH que vai gerar uma desmineralização do esmalte, de forma que a gente vai ter, então, uma perda de estrutura, a gente vai ter a cárie, a gente vai ter uma lesão cervical não cariosa, por conta também do ambiente com um pH mais ácido, tá? Então, a gente está falando de consumo de carboidrato, olha só que incrível. E se as condições ácidas persistem, ou se elas forem repetidas com frequência, todo momento esse paciente tem um consumo de beliscar, por exemplo, algum carboidrato, ou além da frequência, a quantidade aumentada, o que acontece? Não tem tempo para remineralização acontecer. E aí sim a lesão de cárie ela vai acontecer. Então, não é simplesmente um momento que você come um carboidrato, né, fermentável, tendo uma microbiota propícia para a acidificação do ambiente, para o pH local ficar abaixo de 5,5, mas quando isso acontece, e a gente vai pensar numa dieta cariogênica de carboidratos com frequência, em quantidade, e aí é importante o diário alimentar. Olha para a semana do teu paciente, pede para ele incluir de segunda a domingo, né? O que ele está comendo em todas as refeições, o que ele ingere, né? De líquido, é água, é suco, é refrigerante, porque tudo isso vai contar. Então, isso é muito incrível, né? Como que a gente pode tornar o nosso paciente autorresponsável? E talvez você está olhando para minha cara e fala, Carol, mas o paciente não quer nem escovar o dente, vou eu falar de alimentação com ele? Se você não está conseguindo se colocar com o seu paciente sobre isso, provavelmente está faltando clareza, porque o paciente é responsável pelas escolhas dele. E eu sou bem clara para colocar isso para o meu paciente, que ele está escolhendo ter mais cáries, ter dor, ter que fazer um canal, ter que fazer uma coroa. Então, às vezes, a gente tem que falar verdades. Verdades doem. A gente tem que ter jeitos de falar isso. E aqui vocês estão tendo embasamento científico para trazer esse tipo de comunicação e posicionamento. E o paciente ele vai ter que olhar para você de outra forma, não te ignorar mais. E a ingestão frequente de carboidratos pode, portanto, levar a um ciclo de feedback positivo. O que é isso? Causar uma mudança da microbiota para uma microbiota mais sacarolítica, mais acidogênica, mais acidúrica, que podem, então, causar essas cáries dentárias irreversíveis ao longo do tempo. Então, a gente pode ter uma mudança do ambiente bucal, do tipo de bactéria ali presente, que isso foi acontecendo de acordo com hábitos do paciente, que a gente trouxe alimentação quando o paciente tem um alto consumo de carboidratos. Quando a gente pensa em resiliência a esse consumo de carboidratos e acidificação, resiliência é tudo aquilo que é submetido a um determinado estresse, a uma situação que realmente tende a sair do conforto, sair do padrão. E a resiliência é tudo aquilo que faz com que volte à normalidade. Você tem a resiliência de sofrer um estresse e de voltar ao normal. Isso é resiliência. E tem muitos pacientes que vocês devem conhecer que têm um consumo de carboidrato alto e eles não têm as cáries, como eu trouxe agora nessa parte do artigo. Não é uma regra. E por que isso acontece, Carol? Porque nem todo paciente que tenta um consumo alto de carboidratos fermentáveis não vai ter uma desmineralização, um pH de 5,5. E aqui ele traz essa resiliência ao consumo de carboidratos e à acidificação. E aqui entra as características salivares. Olha que incrível, quando eu falo que a saliva ela vai ter um papel importantíssimo em relação à proteção ao paciente de ser um paciente resiliente, resistente a doenças bucais. Eu estou muito certa e eu estou embasada cientificamente. Não é Carolina falando, mas é Cunha Cruz e colaboradores em 2013 falando que as características salivares, como
taxa de fluxo, que é o volume da saliva, e a capacidade tampão, diferem entre os indivíduos, o que pode levar às diferenças na resiliência à acidificação, ou seja, a saliva, quantidade e qualidade, ela não é padrão para todos os pacientes, mesmo tendo os mesmos hábitos, morando na mesma casa, sendo da mesma família. E isso vai tornar um paciente mais resiliente do que o outro na questão de desenvolver uma doença. Aqui a gente está falando da cárie, né? Por conta do consumo de carboidrato e essa acidificação. Agora, vários estudos mostram diferenças dos genes do hospedeiro, envolvidos ali na resposta imunológica. Os componentes imunes salivares também podem ser diferentes entre indivíduos cariados e indivíduos livres de cárie. Então, sim, existe a resposta imunológica que também é de cada indivíduo, que vai interferir nessa questão de resiliência. E a outra observação clássica é que a baixa suscetibilidade à cárie está associada a uma alta quantidade de imunoglobulina A secretora específica de antígeno total contra Streptococcus mutans. Essa imunoglobulina A está na saliva, ok? Então, existe também essa diferença de quantidade dessa imunoglobulina A na saliva, o que o paciente que tem uma quantidade maior vai estar mais protegido, vai ter uma baixa suscetibilidade à cárie. Em contrapartida, um paciente com baixo fluxo, com baixa qualidade, e aí a gente pode pensar também até numa situação de baixa imunoglobulina A, que vai ser uma proteção local. Se tem baixa quantidade de tudo isso, a gente vai estar menos desprotegido e o paciente mais suscetível à cárie. Perceberam o raciocínio? Então, quando eu trago para vocês, avaliem a saliva de todos os pacientes, apliquem o método de entender como o teu paciente está com o diagnóstico completo, chegando até a celometria sem estímulo, para todos. Porque ali você já tem um parâmetro de como o teu paciente está, desde a anamnese do exame clínico, teste de estresse, e associa tudo isso com a tua resposta do exame salivar. E aí você consegue fazer uma leitura diferente, você consegue entregar para o teu paciente um tratamento completo, onde a gente trata etiologias, e não apenas a cárie que já aconteceu. E olha que incrível você falar isso para o teu paciente. Olha, aqui eu trabalho com prevenção, e eu não quero que você tenha cáries novamente como você teve dessa vez. Portanto, a gente vai investigar e olhar para isso, para tratar, e você não voltar aqui com tantas cáries. A gente vai ter um controle muito melhor. E o paciente vai ser seu parceiro, e você vai ser parceiro do paciente. É uma troca.